Mas nós estamos falando na célula nesses dias sobre Gênesis. Tem sido uma experiência muito boa. Cada lâmina, cada palavra tem sido tremendo o que nós temos ouvido. As ministrações, pelo menos na minha célula, tem sido jóia. E são a mesma lâmina. Eu tenho certeza que na sua também tem sido uma bênção a sua célula. E eu queria falar hoje um pouco mais e nós fecharmos esse assunto esse mês. Nós já vamos partir para outra lâmina. Que nós estamos falando na nossa célula, sobre o poder da palavra. Nós já falamos tantas coisas aqui, a pastora Noemi ministrou, o Edivan ministrou aqui também. Estamos falando do poder da palavra, palavras que são liberadas, palavras que são faladas, mas na verdade, muitas vezes, domingo quando o Edivan estava ministrando aqui, eu lembrava de uma figura que eu sempre falo, quando nós pregamos e falamos sobre as palavras que são liberadas, né? Eu falava assim que se você pegar um travesseiro de pena, não sei se existe ainda, né? Mas tinha aqueles travesseiros de pena, e você subir numa montanha bem alta, e você abrir aquele travesseiro e você liberar aquelas penas, e você tentar pegar aquelas penas de volta, é muito difícil, é impossível fazer isso. Assim é uma palavra liberada. Quando você fala algo, quando você diz algo, e eu estava ouvindo o Edivan pregar no domingo passado, e eu estava tendo esse entendimento cada vez mais do que nós falamos, que nós vivemos do que nós falamos, nós vivemos daquilo que nós estamos falando. E se dissemos que somos fracos, então nós seremos fracos. E se dissermos que somos fortes, então seremos fortes. Chegaremos a esse patamar, a esse condicionamento. Você é o que a sua boca fala. Os nutricionistas dizem que você é o que você come, né? Os pastores dizem que você é o que você fala, né? E é a verdade, essa é a realidade, né? O que você está falando, o que você está dizendo, o que você comenta com as outras pessoas, sobre o que você comenta com as outras pessoas, né? Então isso é muito importante, nós atentarmos a esses posicionamentos, a isso. Eu queria falar um pouquinho, antes de nós entrarmos no entendimento da lâmina. Eu estava estudando essa semana um pouco e eu gosto muito de estudar. E quando eu vou pregar, eu gosto de ler muitas coisas. Eu estou num grupo de pastores aí no Brasil e sempre a gente está pegando algumas coisas lá no grupo. Eu pergunto e as pessoas às vezes perguntam. Pastor gosta disso, né? De captar, né? Muitas informações. E eu estava dando uma estudada e eu queria falar para você. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o clamor. Muitas pessoas não entende a palavra clamor. O clamor é algo diferente de falar. É muito diferente. Quando nós clamamos, nós estamos reivindicando. Quando você disser assim, eu fiz um clamor a Deus, então se você fez esse clamor a Deus, você deve ter reivindicado algo a Deus, acerca da promessa dele. Ou o clamor também pode ser uma murmuração clamada, uma reclamação. Talvez você reivindica algo que foi seu, que foi tomado. O clamor, ele tem vários entendimentos. Pode ser um brado, um grito. Sabe aquela coisa assim, eu não aguento mais esse calor. Você está clamando. Eu queria que nós entendêssemos, irmãos, aqui o fechamento desse mês sobre nós falarmos. Quando Deus brada, quando Deus clama e Deus diz, haja luz. Deus não disse simplesmente em um tom fraco. Você começa a entender, quando você vai estudando o livro de Gênesis, que as coisas foram criadas debaixo de um clamor. Deus trouxe uma ordem, uma palavra de governo, uma palavra de organização. Deus traz uma palavra, é como se ele dissesse, eu não aguento mais essa escuridão, vamos clarear, então que venha luz sobre essa escuridão. É como se ele dissesse que a luz que está em mim clareie este mundo. Deus faz um clamor naquele momento. E muitas vezes nós não recebemos algo da parte de Deus, irmãos, porque Deus está esperando de nós um clamor e nós estamos talvez calados. Deus está esperando de nós algo acima de uma oração e apenas estamos fazendo aquela oração costumeira e aquela oração que nós sempre fazemos, mas a palavra de Deus diz que é necessário clamarmos. A Bíblia diz, clama a mim. Você vai achar vários textos da palavra de Deus falando sobre o clamor. É um substantivo masculino, a palavra clamor.
É uma ação de súplica. Você entra em uma ação porque você já pediu. É como se a Bíblia fala sobre uma ação de súplica. Eu vou dar um exemplo. Estou lá, eu bato lá na porta do Paulinho. Ô, Paulinho, chegou visita aqui, me empresta um pouco de açúcar. E o Paulinho está me ouvindo, mas está fazendo de besta, né? Fingindo demência, né? E eu bato lá e o Paulinho não abre. Eu bato lá e o Paulinho não abre. Até que eu faço o quê, irmãos? Ô, Paulinho! Começa a esmurrar a parede, começa a esmurrar a porta. Começa a fazer uma gritaria. Aí ele não aguenta mais, ele vai lá e abre. Fala, que você precisa? Cara, eu só preciso de um copo de açúcar, me arruma aí. Aí ele me arruma um copo de açúcar para ele ficar livre de mim, do meu clamor. A palavra clamor fala sobre a súplica, sobre clamar, sobre falar, sobre rogar a alguém alguma coisa. Essa palavra clamor, ela está ligada lá no livro de Gênesis, quando Deus diz haja luz, quando Deus diz separe-se as águas da terra, quando Deus diz que se estendesse os luminares, as nuvens, quando Deus foi clamando, Deus foi ordenando, Deus foi trazendo a sua ordem. Ali não foi um clamor de queixa, mas ali foi um clamor de criação naquele momento ali. Mas você pode fazer um clamor também protestando. Pai, eu não aguento mais essa situação. Davi fez vários tipos de clamor. Ele clamou adorando, ele clamou implorando, ele clamou reclamando. E ele também fez clamor pedindo ajuda de Deus, dizendo, Deus, olha para os meus inimigos. Davi, ele não sentava e fazia oração. Deus, eu vim aqui dizer para o Senhor, meus inimigos estão aí. Ele fazia essa oração, mas havia um momento da vida de Davi que ele entendia que não era hora de orar, mas era hora de clamar. Talvez eu estou aqui falando com pessoas que já orou e precisam sair do nível de oração para entrar no nível de clamor. Quantos estão me entendendo, amados? Talvez é exatamente isso, engrossar o caldo, sair daquela condição. Eu já orei, eu já falei, eu já ministrei, mas não aconteceu nada. Então talvez agora é a hora de clamar. Talvez é a hora de clamar, a hora de nós abrirmos a boca mesmo e reivindicar. Deus, cadê o cumprimento da sua palavra, Senhor? Olha para mim, Davi fez isso. Olha, Senhor, eu sou o seu servo. O Senhor está no seu alto e sublime monte. Eu estou sendo perseguido injustamente. Você vai ver em várias passagens da Bíblia homens que chegam num nível que eles não oram mais, mas eles clamam. Lá no Getsemane, Jesus não ora, mas Jesus clama a Deus. Ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Você não vê Jesus fazendo uma oração, mas ali Jesus entra em um estado de clamor. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque durante essa semana toda foi falado do poder da palavra. Na sua célula foi ensinado, ministrado sobre o que falar, como falar. E nós estamos fechando o entendimento aqui hoje para nós aprendermos uma coisa. Talvez é a hora de sair do nível da oração e entrarmos no nível do clamor. Quantos podem dizer amém? É aquele marido que não se converte? É aquela doença que não sai de dentro da sua casa? É aquela situação que não se resolve? É aquela porta que não se abre? Amado, eu quero desafiar você essa semana a entrar em um nível diferente. Eu creio que o Espírito de Deus está tirando você de um nível hoje, levando a um nível superior. Um nível em que você vai clamar, e a Bíblia diz, e Ele vai responder. Talvez o que Deus está esperando de muitos aqui não é oração, mas é clamor. Porque na palavra de Deus, alguns oraram, outros clamaram. Alguns oraram e não vieram a resposta, mas outros clamaram e vieram as respostas. Talvez é exatamente esse nível que Deus está esperando de você. O nível em que você vai determinar o clamor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus ouve o clamor na hora certa. Vou dar alguns exemplos para você. Quando você vai para o livro de Gênesis capítulo 30, no versículo 1 e 3, tem a história de Raquel, a história de Jacó, que casou com Lia, depois casou com Raquel, vocês já conhecem a história. Mas havia um problema com Raquel, ela não podia ter filhos. E Lia era muito fértil. Lia dava filhos para Jacó, mas Raquel não podia dar. E ela era a esposa mais amada. Ela era a esposa mais querida. Então ela era a número 1. Mas a esposa mais amada e mais querida não podia dar filhos a Jacó. E então Lia, a sua irmã mais velha, dava filhos mesmo na velhice, dava filhos a Jacó. Você vai descobrir no livro de Gênesis capítulo 30 que Raquel faz um clamor. E irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ninguém começa algo no clamor. Sempre nós começamos orando por algo.
orando por alguma coisa. Mas chega aí um nível que o Espírito Santo fala para você, agora não é mais orar, agora você vai ter que clamar. Essa situação agora não é mais uma situação de você levantar a mão e adorar e dizer aleluia, glória a Deus, eu te louvo. Irmãos, há esse momento na nossa vida, mas há um momento na nossa vida que talvez é hora de clamar e dizer em nome de Jesus, Pai, olha para essa situação, Pai, olha para as pessoas tentando me envergonhar, olha para essa enfermidade na minha casa. Talvez o que nós estamos precisando, irmãos, é sairmos de um nível e entrarmos em outro nível. Raquel, quando se deparou, talvez no primeiro filho da sua irmã, no segundo filho da sua irmã, ela foi aceitando, mas chegou um momento que ela não aceitou mais. Ela disse, como posso eu, a mais nova, a escolhida de Jacó, não dar filhos? E então ela faz um clamor a Deus. Ela clama a Deus. Ela faz um clamor, diz a palavra, e a Bíblia diz, irmãos, que Deus lembrou de Raquel. Escute isso, irmãos. Quando você pega no versículo 22 e 24, diz que Deus lembrou de Raquel. Deus lembrou dela. Deus ouviu o clamor e tornou o ventre dela fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho. E ela disse, Deus tirou de mim toda a humilhação. Talvez, amado, o que está faltando para nós é entrarmos nesse nível de clamor para sairmos do nível de humilhação. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Talvez é isso que Deus está esperando de nós, amados. O posicionamento no clamor, na nossa palavra. Eu quero falar uma coisa para você. Tome cuidado com a vida pragmática. Você está tão acostumado a falar sobre oração, a ouvir sobre oração, a ouvir sobre adoração, que isso não te comove mais. Você já está tão crente, que qualquer palavra sobre oração, sobre adoração não te comove mais. Talvez você está ouvindo essa palavra e você já ouviu tanto falar sobre isso, que isso não mexe mais. Eu quero dizer para você, tem muita gente que está precisando sair de alguns níveis e entrar em um nível maior no Senhor. Mas como isso vai acontecer? Quando você entender que o Espírito Santo está levando você a um posicionamento diferenciado que você estava ontem. Talvez ontem você orou, talvez ontem você jejuou, talvez ontem você adorou, mas hoje Deus está esperando de você um clamor, um posicionamento na área de clamar. Quantos estão entendendo? Diz amém. Talvez, irmãos, do primeiro filho de Lia, Raquel olhou tudo aquilo, no coração dela ela deve ter ficado muito humilhada, muito entristecida, muito chateada, mas ela talvez levantou a mão e disse assim, graças a Deus. Escute isso. Graças a Deus, a minha irmã deu um filho para o meu esposo. Jacó agora tem um filho. E aí talvez no segundo filho ela levantou a mão bem magoada, bem chateada. E ela levanta a mão novamente e talvez ela diz, glória a Deus, obrigado papai. Sabe quando você tem muito amor no seu coração e você faz essa oração amorosa com Deus? Tremenda, gostoso isso. Isso fala de comunhão, sabe? Isso fala de adoração. Aproximação, mas chegou um momento, irmãos, eu fico imaginando na vida de Lia e na vida de Raquel, em que Lia estava ali dando filhos, mas Raquel não, mas chega um momento, irmãos, que eu acredito que Raquel disse, eu não aguento mais essa situação. Irmãos, olhem para mim, quantas vezes a gente está vendo ali o problema e a gente está tão acostumado com aquela situação, a gente já se adaptou, porque, irmãos, não tem gente mais adaptável que o brasileiro. Não existe, irmãos. O brasileiro é muito adaptável. Se começa a doer o rim dele direito, ele não deita mais do lado direito, ele deita do lado esquerdo, mas ele não vai para o médico. Mas se começar a doer o lado direito e o esquerdo, aí ele deita de barriga. Se começar a doer o direito e o esquerdo da barriga, ele deita de costa, até não ter mais jeito. Aí ele vai para o médico. Estou falando besteira, gente, sabe? As pessoas vão se adaptando, vão se acostumando. Talvez Lia, no primeiro filho, eu disse, que legal, que joia, glória a Deus. Mas o espírito dela estava triste. O espírito dela estava fadigado, irmãos, fazendo perguntas e indagações. Talvez no segundo filho, aquilo rasgou o coração dela. Mas chegou um momento, irmãos, na vida de Raquel, em que ela decide, irmãos, botar para fora um clamor.
O que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite, que tem muita gente aqui, que você está tão acostumado com essa situação pragmática da sua casa, que você nem vê isso mais como um problema. Você não vê essa rebeldia como um problema. Você não vê mais essa situação na sua casa como um problema, na sua vida pessoal como um problema. Você já acostumou, você já está dormindo do outro lado, e do outro lado, e do outro lado, e do outro lado, porque você já se adaptou. É mais fácil se adaptar ao problema que está dentro de casa, do que nós clamarmos a Deus. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você, está na hora de sair do condicionamento em que você entrou e entrar para o condicionamento de clamor. Você vai clamar e essa situação vai ser resolvida. Você vai clamar e essa porta fechada vai abrir. Você vai clamar e a salvação vai chegar na sua casa. Você vai clamar e essa enfermidade vai ter que sair. Escute, você vai clamar e esse papel na mesa de alguém que tem autoridade vai ser assinado. Porque você não vai ficar mais. Você não ficará mais de maneira nenhuma aceitando condicionamentos diários na sua vida. Talvez eu estou falando aqui para você e você já está mentalizando alguns condicionamentos que você tem aceitado. Mas talvez é hora de você colocar a mão no coração e dizer assim, eu estou entendendo o Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo está falando para você agora, tá? Lembra disso? Lembra daquilo? Essa situação na sua vida, na sua casa, esse condicionamento é exatamente contra isso que você tem que clamar. Quem está me entendendo, amados? Vira para esse amado do seu lado e diga para ele, o Espírito Santo está falando com você. Ela tem um filho, e sabe como é o nome desse filho, do clamor? Raquel não aceita o condicionamento que ela estava mais. Não aceita mais ser estéril. Não aceita mais aquela situação adversa. E ela entra em um nível de começar a clamar e dizer, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Deus, e eu também te amo, eu também te sirvo, e eu, papai. E ela entra em um momento de clamor, até que o Senhor, diz a Bíblia, se lembra dela e traz o milagre na vida dela. E sabe como é o nome desse milagre? José. E é esse José que você está pensando mesmo. O José, o governador lá do Egito. Olha como Deus é tremendo, irmãos. Deus pega algo que não existia e Deus faz existir. E aquilo que não existia e existiu, passou a existir por causa do seu clamor, daquilo que o Espírito Santo colocou no seu espírito, não abençoou só você, não abençoou só a sua geração, mas abençoou uma nação inteira. Você não entendeu isso? Você não entendeu a regra? O filho de um clamor veio, não para abençoar um, mas abençoar muitos. Escute isso. Quando você começar a clamar, o que vai nascer do seu clamor não vai abençoar só você. Mas quando você começar a clamar, o que vai nascer do seu clamor vai abençoar ela, e ele, e a outra, e o outro, até, irmãos, que todos sejam alcançados. O filho do seu clamor precisa nascer. Quantos aqui são abençoados pelo sol? Até demais, né? Eu podia ter falado o frio era melhor, né? Escute isso. Quantos têm sido abençoados pelo aquilo que Deus colocou? Sabe aquele calor? E você procura aquela nuvem, de repente aquela nuvem chega e fica gostosinho. Quem é abençoado por essa nuvem? Mas eu quero te lembrar que lá atrás, Deus disse, haja luz. Separe-se as águas da terra. Estenda os luminares. Tudo foi nascendo, tudo foi criado. Quantos creem que Deus gostou do que criou porque Ele disse? E quantos aqui estão sendo abençoados pelo clamor de Deus? Então presta atenção na regra. Você clama, você é abençoada. Mas quem está próximo de você vai também ser abençoado pelo seu clamor. Quantos estão recebendo essa palavra aí, irmãos? Eu creio que o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui para te dar um rala. Toma, cabeção. Eu creio que o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui para olhar no seu olho e talvez pegar você pelo colarinho, sacudir e dizer assim, para de reclamar e clama. A reclamação gera gigantes que serão invencíveis, mas o clamor gera filhos que vencerá gigantes. É simples assim, amado.
Anota isso aí. O que você tem gerado? O que é que você tem gerado nesses dias? O que é que a nossa boca tem gerado, amado? O que é que a nossa boca tem falado e tem gerado nesses dias? Porque Raquel, irmãos, ela disse, eu não vou gerar mais gigantes. Eu não vou gerar mais problemas psicológicos, dizendo que eu sou mais feia, ou que eu sou infértil, que eu sou doente, que eu sou diferente. Ela disse, eu vou clamar, e Deus vai ouvir o meu clamor. E ela começou a clamar, até que a resposta de Deus veio, e veio com o nome José. Diga amém. Diga, tudo que eu faço, abençoa alguém. Olha bem para esse irmão da sua direita e da esquerda, olha bem para ele. Você pode abençoar esse irmão, você sabia disso? Você sabia que você pode abençoar esse irmão? Porque quando você começar a clamar, ainda que aquilo que você está clamando pareça que é só para você, isso vai gerar identidade na vida desse irmão também. Várias, por exemplo, uma hora você senta com ele e você fala, eu estava igualzinho você, descrente, cheio de problema, minha casa cheia de coisa, situações. Fui na igreja um dia, Deus me deu um ralo e eu comecei a botar aquilo em prática. Sabe o que aconteceu? A vida mudou aqui em casa. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai mudar também. A Bíblia diz, irmãos, que em Gênesis capítulo 39, no versículo 20, a Bíblia diz que José, ele é jogado ali na cisterna pelos seus irmãos. Vocês conhecem a história. Dali ele é levado à casa de Potifar. E dali ele vai para uma prisão. Irmãos, José tinha tudo para não clamar. E ele tinha tudo para reclamar e reclamar duro. Porque o Deus de Jacó, de papai, não é mesmo? O Deus de papai me abandonou. O Deus do meu pai me abandonou. Mas tem uma coisa, irmãos, que José aprendeu e sabe com quem? Com certeza, com a mãe. Se você vê a história de José, eu queria gastar 3 minutos dizendo para vocês a história de Jacó, vocês já conhecem, vamos lembrar, nasceu grudado no pé do irmão, roubou a primogenitura do irmão, foi embora levando a primogenitura do irmão, 30 anos, voltou, Deus abençoou ele, mas durante esses anos tudo que ele fazia não dava certo, não prosperava, não crescia tanto. Era tudo com muita dificuldade. Ele até adquiriu algumas coisas, mas tudo com muita... Tudo para Jacó era difícil. Tudo para Jacó era mais duro. Essa era a história de Jacó, talvez, com os seus filhos, com o seu neto. Dizia, olha, um dia, papai fez tudo errado, sentou lá no Vale de Jabó. Eu tive pressa. Eu negociava, eu não esperava. Se tinha dinheiro, eu comprava. Se tinha jeito, eu comprava a benção mesmo. Eu trapaceava, eu passava as coisas para trás, as pessoas para trás. Eu fiz tudo errado. Talvez essa, irmãos, foi a história que Jacó contava para os seus filhos, para os seus netos. Agora escute a história. Talvez que José ouviu da sua mãe. Mamãe não era fértil. Papai escolheu mamãe. Trabalhou vários anos. E aí o vovô enganou o papai, mas depois ele trabalhou mais alguns anos e a mamãe casou com ele. Só que a mamãe não era fértil, você não podia ter nascido, você nasceu de um milagre. E a mamãe começou a clamar, mamãe não aceitou mais a situação que estava vivendo. E mamãe liberou palavras de milagre, palavra de bênção. Mamãe começou a clamar e a reivindicar as promessas de Deus, até que você veio, e hoje você veio e você é José. E eu fico pensando, porque cadeia, agora eu vou chegar na prisão. Não tem lugar que a pessoa precisa achar coisa para fazer, que na cadeia não tem nada para fazer. Ou ele lê, ou ele fica pensando. E eu fico imaginando José na cadeia lembrando as histórias. E eu fiquei me perguntando como José conseguiu ficar na cadeia em fé. Como José conseguiu ficar na cadeia crendo em Deus, mas em fé. Porque eu disse agora há pouco que a bênção do que você clama alcança outros. E o clamor de Raquel, naquele momento, estava alcançando a José. O modelo, o exemplo, o posicionamento que a sua mãe teve. Irmãos, idêntico ao de Raquel. Idêntico. Deus dá uma visão a ele, Deus dá uma palavra a ele, ele fala com o copeiro, ele fala com o padeiro,
Ele libera oração por todo mundo, revelação para todo mundo, e nada acontece, irmãos, até, irmãos, que uma hora Deus se lembra, diz a palavra, que José estava lá, anos ali, irmãos, parados sem o agir de Deus. Foi uma experiência difícil. Em Gênesis capítulo 40 fala disso, não foi fácil a experiência, irmãos. Muito tempo, diz a Bíblia, já havia passado. Deus não tinha agido, Deus não estava fazendo nada até então, irmãos, que ele começa a clamar. E talvez José pense assim, poxa, era só o copeiro falar com o rei. Era só o copeiro falar de mim, gente. Talvez, irmãos, as nossas expectativas estão em pessoas erradas. A nossa expectativa está em lugar errado. As nossas expectativas estão colocadas em cidades erradas, em posicionamentos errados. O que José estava esperando era do copeiro, irmãos. José não estava esperando de Deus. Eu quero dizer a você uma coisa, irmãos. Não clame a homem, clame a Deus. Deus tem respostas. Talvez você já procurou a justiça, você já procurou o socorro, você já procurou. Talvez Deus está dizendo aqui para você, então agora é hora de você parar de acreditar no copeiro e você acreditar em Deus. Clama a Deus, clama a Deus. Clama a Deus, amado. E então José, irmãos, para de confiar no copeiro e passa a confiar naquilo que ele tinha aprendido. Um tempo de espera longo. E eu quero dizer para você uma coisa, de repente vem a resposta do clamor. E mesmo que Deus, irmãos, não responda, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está te ouvindo. Sabe que a gente pode ministrar um para o outro essa palavra, essa frase? Mesmo que Deus não respondeu, Deus está ouvindo. Diga para quem está perto de você. Mesmo que Deus não respondeu, Deus está ouvindo. Deus não é surdo, irmãos. Ele está nos ouvindo. Ele está nos conduzindo a mais perto dele. Se nós oramos, se nós confiamos, se nós clamamos a Ele, se nós reivindicamos as promessas, irmãos, mesmo no silêncio de Deus, escute isso, amado, não há mais nada que nós possamos fazer, talvez, a não ser a obedecer a palavra de Deus. Talvez eu estou falando para gente aqui que não tem mais nada para fazer. Tudo que você tinha que fazer, você já fez? Eu já fiz, pastor. Então agora, obedece. Obedeça a palavra de Deus. Se submeta à palavra de Deus. Se submeta àquilo que Deus tem ordenado que você faça, para que a bênção de Deus venha. Irmãos, o primeiro passo de oração é ter consciência. O primeiro passo de oração é nós já termos a consciência de que Deus sabe o que faz. Talvez o que você está querendo é uma coisa, mas o que Deus sabe o que é melhor para você é outra. E nós temos dificuldades com isso, irmãos. Eu já falei isso uma vez aqui. Deus sabe os caminhos, Deus sabe como Ele faz. E dentro das manifestações humanas, irmãos, o silêncio, ele continua sendo a coisa mais, sabe, às vezes pura. Porque, irmãos, a Bíblia diz que se você quer ser sábio, ou passar por sábio, se cale. Então eu vou te dar uma ordem. Pastor, você vai te dar, e você vai dar para esse irmão. Diz para ele, talvez é hora de calar a boca. Talvez é você olhar para esse irmão e ele entender um ralo de Deus, como se Deus estivesse olhando para ele e dizendo assim, ó, cala a boca. Você não sabe de nada. Pode dizer para o irmão aí. Você não sabe de nada, cala a boca. Sabe de nada. Você acha que sabe alguma coisa, porque você é PhD, porque você é doutorado. Você não sabe de nada. Você não enxerga um palmo no seu nariz. Quem enxerga o futuro é Deus, o Espírito Santo, Jesus. Quem está me entendendo, amados? Escute o que eu estou te dizendo, querido. Escute isso aqui, porque isso aqui é de suma importância. Essa estrutura, esse entendimento, irmãos. O silêncio é algo bom. Calar é algo bom. Talvez você diz assim, Deus não fala mais comigo. Deus, eu estou irrespondido a minha oração. Talvez porque Deus está esperando um clamor. Mateus capítulo 27, versículo 12. Ele diz exatamente isso, irmãos. As pessoas faziam perguntas para Jesus. Escute isso. Queriam destruir Jesus, levar Jesus para a cruz. Jesus todo arrebentado. E ali no julgamento eles faziam perguntas. E Jesus não respondia. E eles ficavam mais irados. Alguns ficavam irados e outros falavam assim, esse cara é muito sábio, nós temos que ser espertos com ele. Vamos estudar esse cara.
Tem um ditado que diz que quem fala demais... Quem fala demais? Quem fala demais? Se a tua mulher e o teu marido estão perto, diz para ela aí, quem fala demais, minha filha, meu filho. Talvez o silêncio de Deus é a forma, irmãos, dele fazer o povo refletir. Talvez Deus não está se movendo nessa situação, porque você precisa parar e refletir. O que eu estou fazendo que não está agradando a Deus? O que eu estou fazendo que não está trazendo o milagre de Deus? O que está errado na minha vida? O que está errado dentro da minha casa? O que está errado dentro da minha família? O que está errado nos meus negócios? O que está errado na minha atitude? Deus mostra para mim. Talvez é hora de você ter coragem e pedir para Deus mostrar para você. A psicologia, porque a Bíblia tem muito de psicologia, irmãos. Deus é tremendo. Ela diz e ensina que o silêncio é a melhor forma de nós repreendermos uma criança. Você já fez isso com o seu filho? Ele fez aquela birra, ele fez aquela gritaria, você não falou nada, você virou as costas e saiu. Eles ficam mais irritados uns 3 minutos. E aí, eles veem que vão perder e perde. Quem já teve essa experiência com o seu filho? Levanta a mão aí. Você sabe, quem tem filho sabe o que eu estou dizendo. O silêncio é uma das formas psicológicas de Deus de tratar você. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Ai, Deus não está me respondendo. Talvez porque você está fazendo birra. Talvez porque você está insistindo com uma coisa que Deus não quer te dar. Talvez você está fazendo do jeito errado. Não tem como Deus fazer isso e te abençoar. E aí, então Deus, psicologicamente, traz um tratamento. Ele vira as costas para você e diz, fica aí. Ah, é? Então se vira. Você não é a boa zona, né? Você não é o bonzão. Se vira com os seus problemas. Resolve aí que eu quero ver. E muitas vezes a gente pensa que o silêncio é algo ruim e não é, amado. Silêncio é um sinal de respeito. Se você estudar bem, você vai entender, muitas vezes o silêncio é um sinal de respeito. Você está dentro do hospital, tem aquelas placas silêncio. Você vai ouvir o hino nacional, tem que ter silêncio. Algumas situações que nós vemos que tem que ter o silêncio. Cultos religiosos tem que ter silêncio, sinal de respeito. Concertos musicais tem que ter silêncio. Jogo de tênis tem que ter silêncio. Tem um monte de coisa. Por quê? Porque o silêncio é um sinal de respeito. Talvez você está fazendo tudo errado e Deus está calado. Porque Deus respeita o seu posicionamento. Você quer tanto isso, mas Deus não quer te dar. Você quer tanto isso que Deus não fala mais nada. Quem está me entendendo, amado? Você precisa avaliar algumas coisas que você tem colocado e pedido diante de Deus. Quem está me entendendo? Sabe? É exatamente isso, irmãos. E por último, quero dizer que talvez o silêncio, e as maiores estratégias, os maiores, talvez, invenções, saíram de homens sozinhos, no silêncio. Eles conseguiram inventar alguma coisa. No silêncio, eles conseguiram fazer estratégias. Talvez você não está entendendo que Deus está em silêncio. Mas Deus estrategicamente está preparando para a hora que você começar a clamar. Quem está me entendendo, amados? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 17... Provérbios capítulo 11, 12 diz que o silêncio revela uma coisa chamada sabedoria. Você pode dizer, pastor, o senhor começou a falar de clamor, agora o senhor está falando de silêncio. Eu estou falando, o clamor é seu. Eu estou dizendo que o silêncio é da parte de Deus. E se Deus está em silêncio, mesmo se você clama e mesmo se você ora, aprenda a permanecer no clamor. Porque Deus vai permanecer no silêncio até que Ele entenda que é a hora dele lembrar de você. Foi o que aconteceu com Raquel.
Foi o que aconteceu com José. Houve um tempo, irmãos, que Deus se calou e esperou coisas acontecerem antes de uma ação de Deus. Quem está me entendendo, amados? Houve um tempo no deserto que Deus se calou, irmãos. O povo teve dúvida, a geração teve fome, situações. Deus não interviu. Deus deixou que as pessoas vivessem do jeito que elas estavam desejando viver. Eu não sei quantos de vocês têm Bíblia aí, diz amém. Quem tem a Bíblia aí? No meio da sua Bíblia, quando termina o livro de Malaquias e vai para o livro de Mateus, o que tem nela aí? Vou te falar, não precisa abrir. Uma folha em branco. Quem já reparou essa folha em branco? Essa folha em branco simboliza 400 anos de silêncio da parte de Deus com o homem. Sabe o que quer dizer? 400 anos Deus não usou profeta, Deus não falou mais, Deus se calou e deixou que as pessoas vivessem do jeito que elas quisessem. E então, depois de 400 anos em Mateus, nasce Jesus com uma proposta de redenção e salvação. Bem no meio da sua Bíblia, você vai achar uma folha em branco. Depois você olha. Não seja curioso agora, não. Significa, irmãos, que Deus fica em silêncio, sim. É exatamente isso. E você pode me perguntar, mas pastor, Deus lá no livro de Gênesis ele clama, e aqui agora o senhor me fala que Deus fica em silêncio, mas qual é o motivo de Deus ficar em silêncio? Olhe para mim, irmãos, eu quero encerrar. Eu já estou encerrando. Primeiro, Deus fica em silêncio quando Deus está provando o homem. Deus quer saber até que ponto você aguenta sem reclamar. Até que ponto você aguenta sem dizer não quero mais, vou desistir, vou largar, vou embora dessa casa. Deus quer saber. Deus fica em silêncio quando Ele quer provar. Quando o homem está em uma prova, Deus fica em silêncio. Deus se cala, simplesmente. Quantos lembram de Jó? Vocês viram, em algum momento, no começo, no meio e no final da história de Jó, vocês ouviram Deus falar? Algum momento, Jó falou muito. Jó falou muito, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Depois Jó reclamou dos seus amigos, reclamou da sua esposa. E ele disse, eu vim nu, eu vou voltar nu, eu nasci nu, vou morrer nu. Sabe, ele foi falando. Até que lá na frente ele adora a Deus. Ele diz, eu bem sei que tu pode todas as coisas, meu amado, e o seu plano nunca vai ser frustrado. E então, irmãos, ele entendeu, irmãos, a palavra de Deus, ele entendeu a ação de Deus e Deus acaba abençoando Jó. Mas entenda uma coisa, Deus se cala no momento de Jó. Quando o homem está passando por uma prova, Deus se silencia. Deus pode estar em silêncio a respeito de você, porque Deus está provando você. E talvez você precise entender nessa noite que você precisa passar nessa prova. Sabe como? Mesmo você não ouvindo e não vendo Deus falar, você precisa continuar a clamar. Porque se Deus olha para você, mesmo Deus não falando nada, Deus está te ouvindo, Deus está te vendo, e a palavra diz que é isso que move o coração de Deus. Posso ouvir um amém bem forte? É isso, amado. Mesmo que você não ouça Deus, mesmo que você não veja uma ação de Deus, mesmo que Deus esteja em silêncio, quando o homem está na prova, Deus fica em silêncio para provar uma coisa que eu disse aqui esses dias, a sua paciência. Por isso a Bíblia diz, irmãos, que precisamos exercitar a paciência. Bate no ombro desse amado aí e diz para ele, eu ministro sobre você a paciência. Eu não tenho tempo para falar da paciência, mas a paciência fala de tempo. A paciência fala de tempo, hora e dia. A Bíblia diz, tenha paciência, um pouco mais, o que há de vir virá e não tardará. Sabe o que ele está dizendo? Tudo o que você precisa está chegando, mas no meu tempo.
não no seu tempo. E se você não tiver paciência, você vai perder a bênção. Se você não tiver paciência, você vai perder o que Deus ia te dar. Porque é no tempo de Deus. Posso ouvir amém? Por que Deus fica em silêncio? Primeiro, irmãos, olha para a situação de Jó. A prova, a paciência. Segundo, olha para Jonas, a história de Jonas. Deus diz para ele, vai para Nínive. Profeta, vai para Nínive. Prega lá, ministra lá, ganha aquela cidade. Não vou. Entrou no barco. Deus quase afunda o barco. Joga ele dentro da água. Um peixe grande engole ele. Sei lá se era baleia, o que era aquilo, irmãos. E ele, irmãos, em um estado de desobediência. Dentro da baleia ele clama, mas Deus não responde. Você não vê mais Deus falar com Jonas. Você não vê nenhum profeta na Bíblia falar que Deus falou com Jonas. Ou Deus deu alguma instrução para Jonas. Por quê? Porque Deus fica em silêncio quando o seu estado é um estado de desobediência ao que Deus manda você fazer. Guarda isso. Porque um dia você vai ser cobrado. Viu, irmã? Viu, irmão? Se você está vivendo um estado de desobediência da palavra de Deus, Deus vai se calar. Não tem como Deus dizer, oh filho amado, é querido, papai te ama. Irmãos, Deus não faz assim. Se você está vivendo um estado de desobediência, Deus vai se calar. Deus vai virar as costas para você e vai dizer, fica fazendo birra aí então. Faz birra aí à vontade. Até que você entenda que é para mim. Então Jonas é jogado em Nínive. Numa praia em Nínive. E aí sabe o que aconteceu? O poder de Deus veio, usou aquele profeta e ele ganhou aquela cidade para Deus. Estado de desobediência, falta de paciência. Estou encerrando, você está fechando comigo? É o que faz Deus se calar a seu respeito. Não ter paciência, esperar, desobedecer, fazer de qualquer jeito. E é claro, irmãos, a terceira coisa que faz Deus se calar é o pecado. Lembra de Acã? Eles vinham ganhando guerras e guerras e guerras. E grandes países, grandes exércitos. Quando pegou um exército desse tamanho, que era assim, a coisa mais fácil, levaram um cacete. Que derrota. Foi feio, irmãos. Porque Deus fica em silêncio quando você está em pecado. Quando você está no estado pecaminoso, não tem como Deus falar com você. Não tem como Deus agir na sua vida. Você impede Deus de falar. Quantos entendem isso? Eu estou encerrando, amados, mas eu quero dizer que Deus pode ter muitas razões para ele se calar. Em certo momento, talvez, da sua vida. Situações diferentes, irmãos. Mas eu quero dizer que Romanos capítulo 8 tem um texto. E eu quero ir fechando e dizendo a você. No capítulo 8, no versículo 28, tem um texto que diz assim, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode estar vivendo um momento muito difícil agora. Você pode estar vivendo uma situação muito difícil agora, mas sabe o que vai acontecer quando você começar a clamar? Deus vai pegar essa situação, trabalhar ela e fazer isso ser bênção na sua vida. Vai cooperar com você essa situação. Essa situação vai vir como benefício, não como malefício mais na sua vida. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? É exatamente isso, irmãos. É exatamente isso que diz Romanos 8, 28. Mesmo sem sabermos a razão do silêncio, sabe, irmãos, o tempo quando Deus se cala é um tempo então de nós usarmos a fé. Diga fé. Amém, amados? A fé, ela nos sustenta em momentos em que nós não ouvimos, porque você talvez fez a pergunta, se Deus ficou 400 anos sem falar, como que a palavra permaneceu? Como que os cristãos permaneceram? Permaneceram na fé. E chegou o momento que ele dizia,
O Deus que falava com os nossos antepassados, sabe o que eles estão dizendo? Há 400 anos atrás, Deus falava com o meu pai, com a minha mãe, com o meu avô, bisavô, sei lá. Mas eles estão dizendo agora, Deus vai voltar a falar conosco. E de repente, irmãos, a Bíblia diz que vem a palavra de Deus. A profecia do jardim se cumpre. Jesus nasce numa manjedoura. Os reis magos vêm, trazem os presentes proféticos. Jesus é buscado para ser morto naquela hora. Mas a Bíblia diz, irmãos, que há um livramento da parte de Deus. Jesus cresce com poder, com autoridade. E ele, irmãos, então começa a pregar o Evangelho. E depois de 400 anos, irmãos, a fé estava mais forte. A fé agora era Jesus. A fé, irmãos, não veio só, irmãos, do fogo ou da água, como nos dias de Elias. Mas agora a fé veio palpável. Ela veio por Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus veio dizendo, agora não é mais Elias, agora não é mais Jacó, agora não é mais José, mas agora é todo aquele que receber o nome de Jesus, todo aquele que receber Jesus, vai ser dado a ele o poder de se tornar filho de Deus. E essa fé que vai entrar no seu espírito, ainda que você não ouça Deus, ainda que você não esteja ouvindo Deus, a fé que está dentro de você, que Jesus plantou em você, está dizendo, vai chegar a hora, vai chegar o dia do seu milagre. É isso. É isso, irmãos. É isso que nós precisamos entender. 400 anos se passaram, não tinha profeta, não tinha Deus, não tinha milagre, mas tinha a fé. É o que nós temos, a fé. Amanhã, segunda-feira, o que nós temos para amanhã? Diga fé. Eu quero encerrar, ainda tenho alguns minutos aqui. Quando Deus se cala, vou falar para algumas pessoas aqui que estão aqui sentindo isso. Que quando Deus se cala, irmãos, não significa que Deus não está interessado em você. Você é e continua sendo amada e amado pelo Senhor teu Deus. Ele te ama. Você pode levantar sua mão direita e dizer, papai me ama, obrigado pelo seu amor, Deus. Obrigado pelo seu amor, irmãos. Não significa porque Deus se calou, que Deus te amaldiçoou. Não significa porque Deus se calou, porque você está vivendo situações que Deus, irmãos, te amaldiçoou. Escute, Deus está esperando que você se posicione. Talvez é hora de clamar, talvez é hora de reivindicar, talvez é hora de se posicionar, talvez é hora de usar a fé, irmão. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Revela isso mais forte do que o Senhor está trazendo aqui no nosso espírito. Que o Espírito Santo revele isso no teu coração agora mesmo, com muito mais poder e autoridade do que eu estou tentando dizer. Porque as palavras são poucas para dizer a você, mas eu digo para você, amado e amada, nessa noite, Deus está interessado em você. Deus tem muito interesse na sua vida. Deus tem muito interesse nos seus filhos. Deus tem muito interesse na sua família. Você é muito importante para Deus. Você pode dizer, Deus me abandonou. Salmo capítulo 139, versículo 7 e 8 diz, é impossível. Escute, nunca mais diga que Deus te abandonou, porque Salmo 138 diz assim, é impossível escapar do Espírito de Deus. É impossível você escapar do Espírito Santo. Deus ordenou, Jesus ordenou que o Espírito Santo ficasse aqui na terra, e é Ele que nos guia, é Ele que nos lembra da palavra, é Ele que fortalece essa fé em nós. É impossível você ser abandonado. Se tem uma coisa que nunca vai acontecer conosco, nunca é o abandono da parte de Deus, porque o Espírito de Deus, o profeta da terra, ainda caminha conosco. Nunca seremos abandonados.
Ainda que venha sentimentos, você pensa que você está sendo abandonado. Mas eu quero te dizer, é impossível isso. É impossível. A Bíblia diz que chega um momento que você nunca vai estar sozinho. Mas chega um momento que o Espírito Santo está tão querendo fazer algo por você, que ele sobe a Deus com gemidos inexprimíveis. Sabe o que quer dizer isso? Clamor. Ele olha para Deus e ele diz, olha Pai, olha essa situação, ele não aguenta mais, ele não aguenta mais. Então você não está abandonado e abandonado, porque o Espírito Santo ainda clama por você. Eu queria que você abrisse um sorriso e você entendesse, irmãos, tem alguém da intimidade de Deus que chama Espírito Santo. E ele está lá batendo dizendo, olha para ela, Deus. Olha para ela. Olha como ela está crendo, olha como ela está confiando, olha como ela está acreditando. Deus olha para ele, olha como ele está crendo. E o Espírito Santo está lá diante do Pai, com gemidos inexprimíveis, dizendo, traz, dá para ele, dá a bênção, abre para ele essa porta. Então você nunca vai ser abandonado. E por último você pode pensar assim, não tem solução. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz, filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram falsos profetas. Sabe o que ele está dizendo? Pare de ouvir mentiras falsas. Pare de ouvir pessoas que dizem que não tem jeito. Pare de ouvir pessoas que dizem, eu também tenho o mesmo problema na minha casa, só que o seu começou agora, o meu já tem 15 anos e nunca resolveu. Pare de ouvir falsas mentiras familiares, falsas mentiras de negócios, falsas mentiras de salvação. Escute, ouça a palavra de Deus, porque Deus não falha. A Bíblia é clara, irmãos, o Espírito de Deus está com vocês. E é maior que o espírito do mundo. O que está conosco é maior do que falso profeta. Amém? Olha quanta coisa acontece se eu começo a clamar. Quantas coisas nós estamos falando que acontece se eu começo a clamar. E eu não desisto. Porque parece que é contraditório falar de clamor e silêncio, mas é porque mesmo você não ouvindo Deus, você precisa continuar clamando. É isso que eu quero dizer. O que eu estou dizendo, até que o seu milagre apareça, continue clamando. Continue clamando. Muitos anos atrás nós cantávamos uma música, ela diz assim, porque quando eu estava escrevendo essa palavra, irmãos, profundamente essa canção veio no meu espírito, e falou no meu espírito assim, martelando, e eu escrevendo essa canção martelando. E foi tão martelante assim que eu comecei a escrever essa palavra e ouvindo essa canção da Cassiane. Deus nunca vai rejeitar uma oração. Continue orando. Continue clamando. Mesmo que ele fique em silêncio. Isso não quer dizer que ele não está te ouvindo. Ele está te vendo. Está te ouvindo. Algo está acontecendo no sobrenatural, sendo criado. E eu quero encerrar lembrando vocês que nós começamos a nossa lâmina dizendo que o Espírito de Deus, onde que ele estava, gente? Quantos lembram a primeira lâmina do mês? Ele estava sobre a face das águas. A terra sem fome e vazia, cheia de água. E o Espírito Santo estava ali, irmãos, como numa ação de fazer tudo que um clamor dissesse. E de repente, o Espírito Santo em stand-by, sobre a face das águas, alguém diz, haja luz! Um clamor aconteceu, o Espírito Santo, poder do clamor. E ainda hoje o Espírito Santo está sobre a face das águas do abismo, talvez, de que você está vivendo, esperando um haja luz da sua boca. Um haja luz da sua boca. Porque hoje, o profeta não é Deus. Hoje o profeta é você. Você consegue virar com muita fé para esse irmão e dizer, hoje o profeta é você. Hoje o profeta é você.
somos nós, amados. Amém, amados. Quantos recebem essa palavra? Gostaria muito de encerrar essa lâmina, porque eu quero pregar outro assunto. Mas todos nós ministramos aqui, nós ministramos falando do poder da palavra, do clamor. Você precisa entender, todos nós precisamos entender uma coisa, olha para mim. Talvez agora é a hora de clamar. Talvez é o que Deus está esperando. De não aceitar mais essa situação. Ser pragmático. A vida é assim mesmo. Isso é para todo mundo. Não é só você que tem esse problema. Fulano, ciclano e beltrano também tem. Não importa. Eu quero declarar um versículo aqui, irmãos, que traz uma definição do povo de Deus. Um versículo que define o povo de Deus é aquele que diz assim: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. E o resto? Mas você, vamos ver se a gente consegue falar mais forte. Mas você não será atingido. Não importa, a porta fechou para o Beltrano, fechou para fulano, e daí? Eu sou filho de Deus, Jesus está em mim, o Espírito de Deus está em mim, e eu vou fazer diferença nessa terra, porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Porque dentro de você tem algo diferente nesse mundo. O poder transformador de coisas. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus?